Não tem como, tá? Esse vídeo tá espetacular. João, como você fala que o vídeo está espetacular, sendo que você nem terminou de gravá-lo? Pessoal, é que o perfume por si só já merece o seu hype, já merece o seu like, já merece o seu compartilhamento. Blonde Amber é, sem dúvidas, um dos melhores perfumes, não só da casa, mas que vai ditar moda da perfumaria. Então, resenha completa desta joia maravilhosa da Clive Christian. Pessoal, tudo bem com vocês? O que vocês acharam do último vídeo? Ex Nihilo, eu vi que bastante gente comentou. Deixe aqui, tá, nos comentários, as suas opiniões, tá? Seja sobre o próprio Blonde Amber, sugestões de outros perfumes. Tá bom? E, para quem não conhece, esta casa, tá? Clive Christian, é uma casa britânica de ultra luxo, tá? Ela é classificada como perfumaria de ultra luxo. Não são muitas perfumarias de nicho que têm essa alcunha, tá bom? Esse frasco meu, eu estou sem a caixa, tá? Porque ele veio numa viagem, então ele precisou de ficar com a caixa para trás. Mas a caixa dele não é nada diferente. Eu tenho a caixa do Rocky Rose, e quando for fazer a resenha, vocês estarão vendo. É uma caixa que protege bastante, tem um berço bem desenhado para o perfume, faz um encaixe bem gentil. Alguns detalhes do frasco, tá? Eu sempre gosto de mostrar porque algumas pessoas veem no meu vídeo simplesmente, tá tudo bem, para ver detalhes do frasco, para ver se fez uma compra de algo original ou não. Tá bem? Então tá aqui, ó. Aqui é a parte traseira do frasco. Nas laterais não tem nada. A parte de baixo, tá? Tem uma etiqueta e não tem batch code, tá? Não tem nenhum código, tem só um endereço. A parte da frente do frasco, né? Que ele faz parte da Art Deco dessa coleção. Aqui ele tem escrito Clive Christian, Noble Collection, Blonde Amber, a Perfume of Noble Birth, né? Tá. Aqui a tampa, deixa eu até tirar ela para mostrar com bastante detalhe mesmo, bastante riqueza em detalhes. Dentro dela tem o logo, tá? Eu não sei se a luz vai permitir, mas tem um logo também. Agora aqui na parte do borrifador. Tá? Esse é o borrifador dele, dourado. Aqui em cima também tem o logo. E a válvula, tá? Vamos lá. Um jato bem generoso. O borrifador deles é muito bom, tá? A Clive capricha bastante nos borrifadores. E pessoal, antes de adentrar nas notas deste perfume, algo muito interessante que precisa ser dito. Esse perfume, ele é um perfume quente, tá? Ele é aquele perfume que causa, sim, um certo conforto, tá? Mas ainda assim aquela sensação de calor, tá? O que isso significa? É que ele é um perfume muito, mas muito sensual. Ele tem esse apelo, tá? Ele tem esse famoso sex appeal, tá? Ele tem esse apelo na parte sensual
mesmo, tá? Ele tem esse propósito. Ele agrada muito fácil mesmo. Ele tem um desempenho assustador, por mais que os lotes novos estão vindo com um desempenho um pouco inferior aos lotes mais antigos, ele tem sim um desempenho muito satisfatório mesmo, tá? As suas 10 horas tranquilamente. Projeta, que é um absurdo, tá? Projeta muito. E ele é muito refinado. Então, nós temos aqui um perfume sensual, sexy, de qualidade, de ultra nicho, de ultra luxo, no frasco de 50 ml, com muita agradabilidade. Ele agrada o público feminino de uma forma assim. É que tá vindo um vídeo especial. Eu não posso dar muitos spoilers, mas é um vídeo que vai assim. Todos esses falastrão que tem na internet, que fala o perfume mais sensual do mundo. Aí coloca o melhor perfume fresco do mundo todo. Aí coloca o vibrato, tá? Então, pessoal, não caiam nisso, tá? Não caiam nisso. Mas um vídeo que comprova, tá, a opinião feminina. É o que estarei trazendo aqui, não só uma opinião, tá? Então se preparem que tá vindo um vídeo espetacular. Vamos entrar nas notas dele, né? Que é algo bem gentil. E tem uma curiosidade que eu acho que vai explicar melhor o porquê esse Blonde Amber, né? Para quem não sabe, blonde pode ser louro, mas também pode ser interpretado como dourado. Como dourado. Então, é aí onde a gente vai estar a magia deste perfume e entender o que é esse blonde, tá? Ele não está relacionado ao âmbar, e sim ao tabaco, tá? Então é o tabaco deste perfume e o âmbar, tá? Esse blonde tem referência à nota de tabaco. Pessoal, vamos lá, deixei aqui anotado. Ele tem âmbar, frutas secas, o tabaco, fava tonka, tuberosa e laranja amarga. E o jasmim. Não é um perfume de construção olfativa com notas, com dezenas de notas, podemos assim dizer. São pouquíssimas notas, mas que é bem interessante essa abertura, porque ele abre sim com essa laranja amarga, com essas frutas secas. São notas perceptíveis, são notas fáceis, tá? Lembrando que aqui na sua abertura, essas frutas secas que tem nela é um perfume mais sóbrio, mais, como eu posso dizer, mais sério, tá? Ele é um perfume realmente bem sofisticado. No que ele vai evoluindo, aí entra a tuberosa, entra o jasmim, que são duas flores brancas de... Vocês já conhecem? Então são assim, flores de potência gigantesca, né? São as duas flores, mas junto com a orquídea também, são as notas florais mais fortes de toda a perfumaria, com desempenho assombroso. Não são as melhores, na minha opinião, tá? A flor de Amires tem um lugarzinho aqui que tá sempre reservado, tá? Mas ele vem com esse coração floral. Esse coração floral não torna o perfume floral, tá? Ele só faz parte da construção, principalmente na parte da projeção, onde fica essas frutas secas com um pouquinho de flores projetando muito e onde começa a vir a parte doce, tá? Pega um pouquinho da parte doce das frutas secas, o amargor da laranja permanece poucos minutos, não passa muito disso, e aí que começa a vir as duas estrelas deste perfume. Eu falo que meu olho brilha, né? Chega até uma salivada de bem-estar, que é onde vem esse tabaco e esse âmbar. Pessoal, o tabaco deste perfume, eu deixei anotado aqui, porque é muito curioso, é muito diferente, tá? De perfumes com essa nota e trabalhada em evidência. Royal Tobacco,
o próprio tabaco Oud da Tom Ford, entre dezenas de outros perfumes que a gente sabe que tem muitos perfumes que trabalham a nota de tabaco muito bem. Aqui ele está totalmente diferente, que é como se fosse uma folha de tabaco seca. Ele tem um doçor ambarado, um toque, como se fosse um feno, um mel. Assim, olha aqui, eu deixei aqui, é um aromático sofisticado. Ele é menos pesado e menos defumado que o próprio tabaco escuro. Gente, esse perfume aqui é um espetáculo, tá? Isso é um espetáculo. É uma obra de arte, tá? É sim uma masterpiece. Quem tem esse perfume sabe do que eu tô falando, sabe que não é exagero. Essa resenha aqui, ela contém entusiasmo, mas não contém exagero, tá? Não quero te vender o perfume, pelo contrário, simplesmente quero mostrar algo que eu tenho na minha coleção e compartilhar com vocês a minha opinião mais sincera, com um toque técnico de experiência que eu adquiri com os anos, tá? Então, assim, é um perfume de luxo. Eu deixei anotado aqui, e ele não é aquele tabaco bruto que a gente está acostumado, não é aquele tabaco lenhador, aqueles amados, que tá sim presente muitos perfumes amadeirados, com aquela base mais forte. Vamos dar um exemplo de um Encre Noir, tá? Que é um perfume bem forte, design, que é um perfume até que mais acessível, mas é um perfume fechado, né? Aí nós temos também o Black Afgano da Zomato, que é um perfume também bem forte, bem sério mesmo. Um pouquinho do Terrone da Orto Paris. Então, assim, pessoal, não tem nada disso. É um perfume masculino, é um perfume apelativo. Tem relatos, sim, de que mulheres compram para usar, ter de uso próprio. Tá tudo bem. Eu não vejo, tá? Na minha visão, eu não vejo esse perfume numa coleção feminina, mas é a minha opinião. Se você, mulher, gosta de perfume nesse estilo, ambarado, com toque de tabaco mais doce, mais leve, equilibrado, excelente, tá? Porque esse perfume, ele é muito cheiroso. Ele é muito cheiroso mesmo, tá? Não é exagero falar que ele é um dos melhores perfumes que eu já pude conhecer, tá? Aqui na minha coleção eu tenho, acho que 95 perfumes, mas já conheci centenas de perfumes. E ele tá, sim, em uma colocação muito alta dos que eu já pude conhecer, tá? Algo que me satisfez bastante quando eu borrifei esse perfume foi que eu estava com uma vestimenta diferente. Eu estava melhor vestido. Hoje eu tô aqui, né? Eu cheguei agora há pouco, mas relógio, uma camiseta preta. Mas esse perfume, né? A primeira vez que eu testei, eu estava de camisa social, de uma calça de alfaiataria, então eu estava mais bem vestido. Então eu me senti melhor. Hoje, creio que também daria para borrifá-lo, porém, não sei se teria esse mesmo conforto. Tá? Essa mesma sensação de, poxa, acertei. Mas é muito refinado, tá? A própria Casa Clive, só que tem outros perfumes da casa bem joviais que podem ser utilizados com qualquer vestimenta, tá bom? Logo, logo a gente vai ter Hedonistic, Rock Rose, Town Country. Mas só para encerrar essa resenha, eu preciso de falar do desempenho, tá? Vai fixar tranquilamente suas 10 horas, vai projetar muito, muito mesmo. Tá? O rastro que ele deixa é gigantesco. Eu não falei a concentração, mas se eu não me engano, esse perfume ele é eau de parfum, ele não é extrato e nem parfum. É que aqui não fala, mas creio que seja EDP. Tá? Ele foi lançado no ano de, deixa eu dar uma olhada, de 2022. Não é um perfume tão antigo. É um perfume que, digamos assim, recente e que em qualquer site que você abrir vai ter uma nota elevadíssima, porque faz sentido, tá? Faz sentido. Agrada, recolhe elogios. Eu sei que o propósito não é esse, mas ele recolhe elogios de qualquer pessoa, tá bom? Pessoal, deixa aqui o seu comentário.
que é muito importante. O que vocês acharam desta resenha? E o mais importante, se vocês conhecem, se você conhece ou tem esse perfume, deixa seu relato aqui. Isso ajuda muito. Vocês não fazem ideia o quanto isso ajuda a pessoas que têm a sua curiosidade a ter opiniões diferentes. Tá? Não se preocupe se você tiver dificuldade para escrever ou se você até mesmo cometeu alguns erros ortográficos. Está tudo bem. O que importa é você ajudar uma outra pessoa que está vindo aqui no canal. Tá bom? Muito obrigado para vocês, agradeço e aguarde que tem muito vídeo chegando. Tchau, tchau.